Eu gostaria de ler em Hebreus, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glória a Deus. Eu fiquei pensando, nós estamos na nossa lição de escola dominical, nós estamos falando sobre tabernáculo. E até pela manhã eu ficava pensando, Senhor, o que eu vou falar? Já é hoje, Senhor, o que eu vou dizer, o que eu vou falar? E nervosa, e pensando, irmãos, porque não é fácil. É uma responsabilidade muito grande, não é? São as famílias reunidas aqui, esperando uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. E eu fiquei pensando, e pela manhã, quando nós estávamos aqui na escola dominical e falando ali na classe, a professora falando sobre o tabernáculo, sobre o sacerdote, veio ao meu coração, por que tu não fala que os pais são como um sacerdote? Irmão, chegou, eu me espantei assim, não, mas é o Senhor que está falando mesmo. E quando eu cheguei em casa, eu fui pensar, realmente, cada pai é um sacerdote. O que é que o sacerdote faz? Ele intercede pelo povo, ele leva as petições do povo a Deus. Antigamente era assim, não é? Ele levava as petições do povo, ele oferecia sacrifício a Deus pelo povo. Primeiro ele se santificava, primeiro ele se preparava para aquele momento, para entrar na presença de Deus. E o pai e uma mãe é uma pessoa assim, é um sacerdote, não é? Que tem uma responsabilidade muito grande. O sacerdote, se ele entrasse na presença de Deus em pecado, ele era, me ajudem, ele era morto, não é? Ele era morto, ele não podia entrar na presença de Deus em pecado, ele tinha que se preparar. Então o pai, a mãe, é o sacerdote da sua casa. É essa pessoa que precisa falar com Deus, que precisa levar a sua família a conhecer a Deus. Sim, que precisa ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Esse era o ofício do sacerdote. Ele tinha que saber a lei de Deus para ele transmitir ao povo, para que o povo aprendesse sobre Deus. E essa é a sua responsabilidade. Como sacerdote, você que é o pai, você tem essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus com seus filhos. Aí eu fiquei pensando, mas se eu disser isso, muitos irmãos, porque irmãos, a mensagem é assim, você está pensando no que vai dizer e vem ao seu coração as direções de Deus. E aí eu fiquei pensando, mas alguns vão dizer, mas eu não sei ler, então eu estou desobrigado disso aí, eu não sei ler, como é que eu vou ensinar? Eu lembrei do caso da minha mãe era analfabeta, e quando eu aprendi a ler, na minha casa não tinha sacerdote. Meu pai morreu quando eu tinha 8 meses. Eu fui criada pela minha mãe, uma cearense mesmo, cheia do poder de Deus, corajosa. E quando eu aprendi a ler, ela mandava eu ler. Abre a Bíblia, leia. Eu não aprendi sobre Deus lá no curso teológico, não. Eu aprendi sobre Deus na minha infância, com a lamparina acesa. Leia aí, leia a história de Davi. E eu lia. Às vezes não entendia quase nada. Leia mais, leia o Salmo. Leia, vá passando, livro, depois, qual é o livro depois?
Irmãos, e não sabia ler. E eu fiquei pensando, então vou dizer esse exemplo para os irmãos, não é? Não precisa você saber muito, você precisa ensinar o seu filho a conhecer a Deus, e o Senhor vai fazendo o restante, o Senhor vai operando. Você como sacerdote, você vai levar sua família a orar. Era assim que o sacerdote fazia. O sacerdote se preparava para entrar na presença de Deus, se ungia, primeiro pedia perdão pelos seus pecados, não era assim? Nós também, nós como pai precisamos pedir perdão a Deus e depois pedir perdão pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Aí você pode imaginar. Mas os sacerdotes falhavam, sim. Arão falhou, ou não? Falhou. Quando Moisés subiu ao monte, quando Moisés foi se consagrar, falar com Deus, Moisés passou quantos dias lá em cima? 40 dias, muito bem. O povo que sabe a palavra de Deus. 40 dias. E o povo na responsabilidade de Arão. Foi assim? Foi. E ao povo começou. Arão, rapaz, será que uma onça não comeu Moisés? Será que esse Moisés vai descer mesmo do monte? Será que ele ainda está lá? Será que ele está vivo? E agora? Começou a pressionar Arão. E Arão cedeu. Você, como sacerdote do seu lar, você não pode ceder, não é? As pressões. E aí Arão ficou pensando, e agora? O povo quer uma coisa, quer adorar alguma coisa. E era proibido, irmãos. O Senhor é zeloso, o Senhor não permite que o seu povo adore a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, o nosso Deus. E o povo começou com aquela questão, nós queremos um Deus. E Arão cedeu, pois Arão disse, pois tragam o ouro e vamos fazer aqui um negócio. Trouxeram, fizeram aquele bezerro de ouro, e o povo começou a adorar aquela imagem, começaram a se jogar no pecado. Você pode ler lá que o povo começou a se despir. Olha a coisa horrível que aconteceu. Começou a se despir, começaram a dançar totalmente nus, né? Na frente uns dos outros, e ficaram. Quando Moisés desceu, Moisés era manso mesmo, mas nessa hora Moisés ficou irado. Moisés ficou irado e disse, Arão, pelo amor de Deus, o que tu fez? E Arão, com assim, vamos usar uma linguagem popular, assim com a cara de pau mesmo, né? Disse o quê? Eu não, foi esse povo aí, tu sabe que eles são teimosos. Tu sabe que eles são de dura cerviz. Tu sabe quem é esse povo. Eles trouxeram o ouro, eu joguei no forno e saiu o bezerro. Foi assim que ele disse? Foi assim. Moisés acreditou? Não. Moisés se irou, foi para a porta da sua tenda e disse assim, olha, quem estiver comigo, passe para cá. E uma multidão, os levitas, né, da tribo de Levi, foram para o lado de Moisés, tiraram a espada e saíram matando todos os desobedientes. Moisés deixou Arão escapar, não é? Mas foram mortos naquele dia mais de 3.000 pessoas. Aí você pode pensar, então não quero ser sacerdote não. Sacerdote falha. Sim, sacerdote falha. Sacerdote tem erros, mas nós temos um sumo sacerdote. Quem é? O nosso Senhor Jesus, que foi o que nós lemos aqui em Hebreus, não é? Foi o que nós lemos. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O sacerdote precisava ser uma pessoa que tivesse misericórdia, que tivesse compaixão do povo. Era uma pessoa escolhida por Deus para ter compaixão. Você precisa ter compaixão da sua família. Você precisa ter misericórdia quando falha, não é?
Por que falhou? Por que pecou? Por que agiu assim? Ou não, você mata logo? Não, não é? Você ama, você trata. Como sumo sacerdote, o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus tinha misericórdia das pessoas. Jesus curava as pessoas. Jesus curou muitas pessoas. Por quê? Porque ele tinha misericórdia. Então nós, como sacerdote que somos, na casa do Senhor, na nossa casa, precisamos ter misericórdia, precisamos amar a nossa família, nossos irmãos, não é? Nossa família, não são falhos, não é? Uns são crentes da forma deles, né? Meu esposo sempre cita aqui os cunhados dele, né, que são vaqueiros, que xingam e que não são convertidos direito e tudo. Mas eu amo, não é? São os meus irmãos, eu amo, eu sinto saudade deles, não é? Então, são a sua família. Você não vai desprezar a sua família porque... esse meu irmão aqui é todo desmantelado, eu não vou gostar dele. Não, pode ser desmantelado, mas você ama, você gosta, você faz tudo por ele. Se ele está passando uma dificuldade, você ajuda, não é assim? Por quê? Porque é a nossa família. Então as crianças nesta noite estão chamando a nossa atenção para nós amarmos os nossos. A palavra de Deus diz que aquele que não ama, que não cuida dos seus, é pior do que? É pior do que o incrédulo. É pior do que aquele que não conhece a Deus. Aquele que não cuida da sua família. Aquele que não cuida dos seus. É pior do que aquele que não conhece a Deus, né? Então você faz tudo pela sua família. Os avós fazem tudo pelos netos. Por quê? Porque ama. Diz que o amor de um avô é 2 vezes maior do que do filho. É assim? É, não é? É assim, então você faz tudo por ele. É claro que você não vai fazer como Arão, você não vai ceder, não é? Você não vai ceder, você vai ser firme. Você conhece a palavra de Deus, se o seu filho, se a sua filha, não é? Geralmente as meninas, né? Chega para a mãe, chega para o pai, aí quer usar uma coisa que não agrada a Deus. Deus é contra a nudez, vocês viram aqui, não é? Deus mandou que Moisés exterminasse. Deus também ficou tão irado com o povo por causa daquilo ali, que Deus até disse que não iria mais com eles. Não foi assim? Deus disse, olha, eu vou mandar o anjo com vocês, eu não vou mais com vocês, a minha presença não vai mais com vocês. E Moisés disse o quê? Não daremos um passo sem a tua presença. Não iremos com o anjo. Tem gente que gosta de anjos, mas nós precisamos mesmo de Deus, é da presença de Deus. O sumo sacerdote precisa da presença de Deus. Senhor, se tu não estiveres comigo, se tu não estiveres na minha casa, como poderei fazer, não é? Então Moisés disse, Senhor, nós não iremos, eu não irei, me mata, faz alguma coisa comigo, eu não vou sem a tua presença, não é? Precisamos da presença de Deus, precisamos ensinar para os nossos filhos quem é Deus, que Deus é um Pai amoroso. Deus não é carrasco, não é? Deus não é aquela pessoa distante de nós. Deus é o nosso Pai. Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos ensinou, não é? A orar, Pai nosso que estás nos céus. Tu és tão grande, tu és tão maravilhoso, tu és tão importante, não é? Mas tu se importa comigo, que sou fraco, que sou falho, que sou frágil, não é? Ou não? Deus se importa conosco? Sim, Deus nos conhece. Por isso que o Senhor, nosso Deus, enviou o seu Filho Jesus, não é? Porque o sacerdote precisava conhecer o ser humano, não é? O sacerdote da época precisava saber que ele era um ser humano também, que tem falhas. Só que tem uma diferença: o nosso sumo sacerdote nunca
pecou, não é? Nunca pecou, foi tentado como nós somos, não é? Somos tentados todos os dias a pecar, a se afastar de Deus, a esfriar, não é? A murmurar. Outra coisa que jamais nós podemos fazer é murmurar, não é? Diante dos nossos filhos. Ah, tá tudo difícil, o Brasil, vamos embora desse país, esse país não presta. Não, isso é murmuração. Temos que ensinar nossos filhos a buscar a Deus solução, não é? Nosso país vai melhorar. Você interceda, não é? Você pode orar pelo seu filho para que ele seja diferente. Olha aí, ó. Meus pais, analfabeto, meu pai era analfabeto, minha mãe era analfabeta, mas o quê? Me ensinou a ir além, não é? Não é que eu sei muita coisa, mas eu sei um pouquinho, me esforço, né, para estudar. Ela poderia ter pensado, não tem jeito não, eu nasci assim, vou morrer assim, minha família vai ficar sempre aqui no interior. Não, ela investiu, não é? Ela me colocou numa outra cidade para estudar, e naquela época do meu tempo, era difícil, as pessoas não confiavam mandar suas filhas para uma cidade, diziam logo, não, isso aí não vai dar em nada, eu sei qual vai ser o diploma. Quem já ouviu essas histórias? Muita gente, né? Não vai dar em nada, mas a minha mãe confiou, me mandou com 9 anos de idade para as casas alheias, passei em muitas casas, não é? Luiz disse que eu tenho misericórdia das pessoas por causa disso. Eu acho que é mesmo, porque eu sei o que é morar nas casas alheias, mas ela investiu, não é, na minha vida, e graças a Deus hoje eu estou aqui, diferente, não é, da situação que nós vivíamos antes. Então, o pai precisa ter essa visão. Como sacerdote, precisa ver além, não é? Além para o futuro dos seus filhos. Então, irmãos, a palavra de Deus nos dá exemplos, não é, de como sacerdote. Eu anotei aqui uma coisa interessante, que eu achei importante. Todo o bem que você faz na igreja, na sociedade, não vai valer a pena se você não estiver bem com a sua família, viu? O autor dizia assim, se você fizer caridade, se você doar os seus bens para alguém, mas na mesma cama estiver o seu esposo ou a sua esposa ferida, magoada com você, não vai adiantar nada. O autor dizia que não adianta eu ser bom para os outros se o meu filho que está do quarto no lado está magoado comigo. Não adianta, não é? Nós fazermos o bem para os de fora. Não, precisamos fazer o bem para a nossa família primeiro. Primeiro agradar a Deus. Primeiro agradar ao Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Depois cuidarmos da nossa família. Depois vem a igreja e as demais coisas. Vocês entenderam o que o autor falou? Que não adianta nós sermos bons com os de fora e não valorizarmos a nossa família, não é? Ah, mas a irmã Jarilde é tão boazinha e o meu esposo triste comigo em casa. Não ajudo, não faço nada, não faço aquela comida que ele gosta, não é? Não, a minha filha magoada comigo. Ah, irmã Jarilde é uma bênção no círculo de oração. Se eu sou... quase não falo com a minha filha, não tenho diálogo, não pergunto como ela está, como vai adiantar alguma coisa? O Senhor não está vendo? Está. Então, o mais importante é cuidar primeiro dos nossos. Ame a sua família, não só de palavras, mas com ações, não é? Você que tem o seu pai, você que tem a sua mãe, aproveite, não é? Aproveite para dizer que ama, não é? Não é só dizer que ama e ser desobediente, os filhos, não, mas é provar que ama com suas ações, com seu carinho, sendo uma filha amável, não é? Então, irmãos, são essas coisas que eu queria meditar com vocês nesta noite. Eu coloquei um exemplo
é de Abraão, não é? Um exemplo de Abraão, um pai que desejou tanto, irmãos, um filho, não é? E eu fiquei pensando, porque muitas pessoas fazem isso, né? Desejam uma família, desejam se casar, desejam ter filhos. E aí depois que tem, relaxa, deixa esse filho para outras pessoas cuidarem, não se importa. Mas Abraão não, Abraão foi um pai que desejou muito, não é? Esse filho, e o Senhor, é como, eu imagino assim, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, valoriza mais. Valoriza mais. Passaram-se os anos, não é? Nós no círculo de oração estamos lendo o livro de Gênesis e a gente viu, não é? Sara já estava angustiada porque ela estava envelhecendo e ela queria esse filho, não é? E até fez coisas que não deveria, mas não vamos entrar nesse assunto, né? Até fez coisas que não deveriam, deu uma serva, mas não era isso que era o projeto de Deus. O projeto de Deus, o plano de Deus era que Abraão tivesse um filho com Sara, não é? E passaram-se os tempos. Abraão já tinha 100 anos, olha, 100 anos quando esse filho nasceu. E o filho se chama Isaque. Isaque quer dizer o quê? Riso. Por que riso? Porque os dois riram. Quando o Senhor disse, não é? Quando vieram aqueles anjos, não é? Conversar com Abraão, Abraão estava sentado na porta da sua casa, pensando, Senhor, e as promessas? Senhor, a promessa que tu me fez, Senhor, que a minha descendência seria grande, e a promessa? Aí lá vem aqueles anjos, conversam com Abraão, diz para Abraão, olha, nós vamos ali em Sodoma, nós vamos fazer uma destruição lá, e contou para Abraão o que iria acontecer. Aí Abraão, como bom hospitaleiro, como um homem de Deus, foi lá, preparou uma comida, trouxe para os anjos, e aí o anjo, quando já ia se despedir, o anjo disse, olha, daqui 1 ano, Sara terá um filho. Sara estava escondida, né? Nós mulheres não fazemos isso. Sara estava escondida ouvindo a conversa, de trás da tenda. Mas nós não fazemos isso, né, irmãs? A gente não ouve conversa do marido, né? Não. Nem olha o celular dele, não. Pois é. Mas Sara era terrível. Sara estava de trás da tenda, ouvindo a conversa. Quando ela ouviu que o anjo disse, daqui 1 ano, Sara terá um filho nos braços. Sara fez o quê? Sorriu. Aí disse, ah, meu Deus, uma velha como eu, nem regras tenho mais, e um Abraão desse, morto. Sara disse isso, irmãos, está lá na Bíblia. E um Abraão desse, mortinho. Aí riu. Aí o anjo continuou conversando com o Abraão e disse, ó, Sara só riu. Aí ela apareceu, não, eu não ri não, não só ri não. Né? Mas o Senhor nos conhece e eu acho que nós sorriríamos também, ou não? Com certeza, não é? Mas se concretizou, aquilo que o Senhor falou, se concretizou, não é? Ismael já tinha 13 anos quando Isaque nasceu, aquele filho amado, e Abraão foi cuidar dessa criança com todo zelo, com todo carinho, mostrando quem era Deus para Isaque, levando Isaque a conhecer a Deus, a amar a Deus. Isaque foi um homem de Deus. Irmãos, você pode ler o livro de Gênesis, você não vai achar Isaque sendo uma coisa terrível. Não. Isaque foi um homem de Deus, um adolescente de Deus, naquela prova, né? Quando o Senhor fez prova. Abraão, tu continua me amando? Será que tu continua me amando? Ou tu está amando mais Isaque? Né? O Senhor faz prova. E Abraão
com suas atitudes, demonstrou que continuava amando a Deus, não é? Levou o seu filho para ser sacrificado. Ele não foi ali brincar, não, irmãos. Ele levou mesmo, mas o Senhor interviu, o Senhor viu, o Senhor conheceu que Abraão continuava ali amando muito, não é? Amava o seu filho, mas continuava. Foi aprovado naquela prova, não é? Saiu bem naquela prova. Depois nós vemos Abraão preocupado com o casamento do seu filho, ou não? Vimos, não é? Você se preocupa com o casamento do seu filho? Você tem orado? Ah, não, meu filho é bebê, não precisa não. Ah, eu nem tenho filho ainda. Comece a orar hoje, viu, Paul? Comece a orar hoje. Senhor, prepara os meus genros, prepara as minhas noras. Irmãos, porque uma nora ruim é uma dor de cabeça. Ou não? É. Comece a orar hoje. Comece a orar hoje, não é? E Abraão com certeza orava, não é? E mandou buscar uma moça lá na sua cidade. Isso quer dizer o que para nós? Que nós não devemos deixar os nossos filhos casar com mulheres estranhas, mulheres que não conhecem a Deus, não é? Porque uma mulher que não conhece a Deus, uma mulher que não teme a Deus, ela leva o seu marido a pecar, ou não? Salomão era um homem de Deus? Sim. Salomão era temente a Deus? Sim. Quem fez ele se desviar? Milhares de mulheres estranhas que adoravam outros deuses. Então, Abraão não queria que seu filho casasse com uma mulher que não temia a Deus. Então mandou buscar Rebeca, aquela coisa linda, aquela moça linda. Se casaram, tiveram dificuldades também em ter filho. Rebeca era estéril. Isaac orou pela sua esposa, 20 anos Isaac orava por Rebeca, depois ela teve gêmeos, né, assim, e foi uma bênção, um filho abençoado. Então filhos são bênção. Abraão é um exemplo para nós de um pai cuidadoso, de um sacerdote cuidadoso do lar, com sua família, não é? Então você, homem, que está aqui nesta noite, você é o sacerdote da sua casa. Não ceda, não é? Não ceda às pressões do filho. Ah, pai, eu não quero me congregar mais, não. Eu não gosto dessa igreja, não ceda. Ah, pai, eu não quero me vestir mais como essas assembleianas, não. Elas parecem umas velhas. Não ceda. Você pode até se vestir diferente, depois que você estiver lá na sua casa. Depois que você tiver dinheiro para comprar suas roupas indecentes. Mas o meu dinheiro não vai comprar. Eu não vou ceder. Não faça como Arão. Não ceda. Seja firme, não é? Seja firme com seu filho. Homem, seja firme com sua esposa. Porque a esposa, às vezes, também tem um pensamento diferente, não é? O meu pastor dizia que tem algumas mães que são advogadas dos filhos, escondem tudo do pai. O menino apronta e ela esconde, não. Os dois pensando a mesma coisa. Os dois pensando, os dois firmes, né? O pai é firme, não tem para onde ele correr. Como é que ele vai correr? Eu vou correr aqui para minha mãe, que ela vai esconder do meu pai, que eu vou lá no shopping, que eu vou assistir não sei o que lá. A mãe vai fazer isso? Não. Eu nem vou deixar, nem adianta vir, porque eu não vou deixar. Teu pai disse não? Pois é não. Eu digo não também, eu estou do lado dele, não é? Não seja advogada do seu filho, não é? Escondendo as coisas do seu pai, fazendo o pai como aquele juiz carrasco, não é? E a mãe boazinha, advogada ali, todo. Não, os dois sendo sacerdote, não é? Os dois sendo sacerdote do lar. Amém? Amém?